Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui, Pastor Gedeon Júnior, e hoje, com um coração absolutamente dolorido, né? Eu estou interrompendo a leitura bíblica diária porque, infelizmente, muitos irmãos estão me contactando sobre duas profecias que viralizaram em todo o YouTube. E essas profecias estão sendo absolutamente ouvidas por uma grande quantidade de irmãos, principalmente da nossa área e do nosso meio pentecostal, e estas profecias estão trazendo um certo desassossego ao coração de muitos irmãos, né? As profecias se referem ao dia, semana que vem, eu creio que é dia 30 ou 31 de março, parece que é 30 de março, e essas profecias falam de uma grande catástrofe no tocante a pessoas que morreriam em razão de todo o coronavírus, falta de hospital para atender, pessoas agonizando na rua. E os irmãos que profetizaram, né? Eles, inclusive, disseram que o anjo da morte estaria ceifando muitas vidas mesmo. E que haveria um momento muito difícil, literalmente, na próxima terça ou quarta-feira, eu acho que é terça, dia 30, tá? Essas profecias viralizaram de tal forma que facilmente são identificadas. Amados, como eu recebi literalmente muitos, mas muitos zaps perguntando, indagando sobre exatamente isso. E como ontem à noite, eh, irmãos do grupo de varão, né, do grupo da igreja, os varões, também me indagaram. Eu quero aproveitar então esse momento e eu quero reproduzir para os irmãos tudo aquilo que eu gravei e falei aos nossos irmãos no grupo de varões. E eu espero, irmãos, que depois que os irmãos escutarem aquilo que, de forma bem sensata, pausada, eu trouxe, os irmãos, por gentileza, raciocinem, pensem e entendam que nada do que está acontecendo é novo. O Senhor Jesus já nos tinha avisado tudo desde o sermão escatológico em Mateus, capítulo 24 e 25. E que, irmãos, nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E que nós temos proteção do Senhor Deus. E que se dia 30 for o dia que Deus marcou para um de nós estar com Ele, nós vamos estar. Nós vamos estar. Ontem mesmo o Senhor recolheu para si uma das mais valorosas obreiras que nós já tivemos em toda a história do Brasil para Cristo, a pastora Jandira. Uma mulher de força, uma mulher de garra, uma mulher maravilhosa, uma mulher dedicada, que pegou sua vida e deu completamente ao Senhor. Agora, irmãos, não se esqueçam que Deus está no seu trono, controlando todas as coisas. E não se esqueçam que
tudo, tudo, tudo vem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então escutem, por gentileza, os áudios que eu enviei para o grupo de varões. E ao final, meu irmão, vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ter calma para viver num momento como esse. Eu já deixo um grande beijo e a paz do Senhor a todos. E eu peço que os irmãos escutem os áudios que serão agora reproduzidos. Creio que pastor Heber juntou todos os áudios e os irmãos terão uma posição da nossa igreja no tocante a essas duas profecias que viralizaram. Tá certo? Um grande beijo e a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor, aqui é Gedeonzinho, tudo bem? Eu ouvi os dois áudios e nós precisamos entender algumas coisas, irmãos, e que são extremamente simples, completamente simples. Desde que o cristianismo começou, você tem literalmente a morte perseguindo o povo de Deus. Nós somos odiados em tudo que é canto. Nós somos detestados em todos os locais. E o mundo nos odeia. O apóstolo João já tinha falado isso. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a morte sempre nos perseguiu e sempre vai nos perseguir em razão do amor que temos por parte do Senhor nosso Deus. Essa é a primeira realidade. Jesus nunca disse que seria um jardim de flores o cristianismo. Ao contrário, ele disse que seria muito difícil. Agora, por outro lado, Jesus promete proteção a nós. Nenhum de nós tem que ficar extremamente preocupado com esse tipo de profecia, porque o nosso dia de se encontrar com o Senhor está marcado. Está marcado. O meu dia pode ser hoje, o meu dia pode ser amanhã, o meu dia pode ser na próxima terça-feira, se for da vontade do Senhor. Então, crente não morre de véspera. Crente não morre de véspera. Crente vai ao céu quando o Senhor diz: é o momento de ir. Então, vamos partir dessas duas realidades. De que quando a gente aceita Jesus, o mundo nos odeia. E crente tem dia certo para se encontrar com o Senhor Deus. Independente de coronavírus, nós temos o dia em que, graças a Deus, tudo vai acabar e a gente começa a vida eterna com o Senhor Jesus. Vou continuar no próximo áudio. Muito bem, entendendo isso, nós temos que compreender algo extremamente simples. É lógico que nós estamos vivendo em um momento de terror e pavor. Os noticiários só falam de morte, só cresce o número de morte. Ninguém fala de bons remédios. Há uma luta política também para desestabilizar o país e é aquela velha jogada, irmãos. Quanto pior, melhor para quem não está no poder. Sempre foi e sempre vai ser assim, tá? Então, vamos ter calma, vamos ter cautela no coração. Nós somos pais de família. Eu e você temos que cuidar de esposa e de filhos. E a gente não pode enlouquecer num momento como esse. Vamos ter cautela. Muito bem. O que tem de profecia, todo dia eu recebo de tudo que é canto, profecias muito maiores e mais sérias do que essa. E o que eu tenho a falar sobre estas
profecias. Irmãos, é o que eu sempre falo. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Então, tendo Deus usado esta irmã e este irmão, dia 30 vai morrer uma quantidade de pessoas enorme, enorme. E Deus falou, vai acontecer. Agora, se Deus não falou, dia 30 morre exatamente o número normal de pessoas que deveriam morrer. Agora, vamos colocar uma coisa no coração. Vamos colocar uma coisa no coração. E vamos ser francos. Quem está com medo de morrer e muito medo de morrer é porque está vindo, irmãos, com a vida espiritual muito mal e relaxada. Amados, o encontrar-se com Cristo é a nossa esperança. O que a gente aguarda? A vida eterna. A gente não pode ficar desesperado diante do fenômeno da morte. Ah, e eu falo isso com conhecimento de causa. Eu tive momentos em minha vida que eu vi a morte de perto. E não é simples, irmãos. Agora, nós temos que compreender o seguinte: Deus está conosco. O Senhor está conosco. E quando chegar o nosso dia, nós iremos, seja dia 30, como eles disseram, ou não, seja dia 30 ou não. Agora, que existe um, 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 um momento de grande desespero, de agonia, sim, existe. Tá tudo fora de controle, né? Tá tudo meio desarranjado. Mas, irmãos, Deus é Deus. O Senhor é Senhor. E o que nós temos que fazer agora é ajoelhar, é orar. Olha, amados, nós não estamos tendo agora a nossa torre de oração. Isso é muito sério. A gente tem que se ajoelhar, tem que buscar a Deus, tem que clamar, clamar, pedir ao Altíssimo proteção. Agora, se realmente temos em nosso meio irmãos preocupados então com essa data do dia 30, vamos colocar uma coisa no coração. Vamos orar então. Você que está extremamente preocupado com essa data, por causa destas duas profecias, ore, peça a Deus misericórdia. Peça a Deus que Deus tenha misericórdia. Se alguém tiver que realmente falecer, que faleça rapidamente, que não tenha tanta agonia. E, meus irmãos, é o de sempre. Se foi Deus que falou, vai se cumprir. Se não for, não vai se cumprir. Entendeu? Aguardar, esperar. Agora, que bom, se foi Deus que falou, que bom. Que bom que a gente prepara o coração, que bom que a gente ora, pede perdão pelos pecados, confia no Senhor e aguarda a misericórdia dele, irmãos, tá? Eu não vou dizer que a profecia é de Deus, que a profecia é do diabo, eu não. Deus usa servos para falar. Veja hoje, no estudo bíblico que tivemos, o tanto que Deus falou no coração da gente, né? Veja domingo a palavra da Verinha. Olha o tanto que Deus falou, irmãos, né? E se você parar e pensar, vocês ouviram direitinho o que a Verinha falou no domingo? Ela disse que nós vamos sair desta pandemia diferentes,
fortes, mudados e cheios do poder de Deus. Seremos pessoas completamente diversas. Se a gente está tendo que mergulhar agora 7 vezes no Jordão, a gente mergulha, mas a gente vai sair mudado. Existe também, meus irmãos, a parte final da profecia. Olha que coisa fantástica. E a, a irmã que falou na profecia, na parte final, ela disse: olha, até junho, julho, Deus vai dar um grande livramento. Vamos confiar no grande livramento. É exatamente o período que nós estamos orando. 60 dias dá aí, março, abril, maio, dá realmente aí o início de junho, julho. E o Senhor vai ter misericórdia, irmãos. Ter misericórdia. Amados, compreendam o seguinte: essa é uma das epidemias de várias outras que ainda virão. Não sei se na nossa geração ou em outra geração, irmãos. O que eu sei é que Cristo já tinha avisado tudo isso. Mateus 24, guerras, rumores de guerra, morte, epidemias, maremotos, terremotos. É que o Brasil estava mal acostumado, a gente estava mal acostumado, aqui tudo tranquilo, nada chegava por aqui. É que a gente estava mal acostumado. Mas o que nós estamos vivendo hoje é a realidade cotidiana de muitos países durante anos e anos. Irmãos, isso é aviso do Senhor que Ele está voltando. Ele não demora a voltar. Então, nada disso, em absoluto, nada disso que estão avisando é novidade para quem é do Brasil para Cristo. Tudo isso a gente conhece há exatamente muitos e muitos anos. Muitos anos. A gente lia a palavra do Senhor e papai já tinha ensinado literalmente tudo isso para nós. Então, ninguém entra em desespero, ninguém entra em pânico, porque o Senhor está conosco. E bota uma coisa na cabeça: se dia 30 for o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor, então que alívio! Acabou tudo e a gente vai estar no céu. Ou você, ou você tem dúvidas da salvação. Meus irmãos, vamos crer na palavra do Senhor. Aquele que aceitou o Senhor, vive na presença do Senhor, o Senhor dele terá misericórdia. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que nós, literalmente, fomos salvos e o Senhor é fiel para completar a boa obra. Agora, Deus o livre guarde. Se de repente entre nós tem gente que não está vivendo corretamente a fé, então esse é o momento de se consertar. É o momento de pedir perdão. E creia, o Senhor perdoa a gente de todas as iniquidades. E é largar o pecado. Largar o pecado e servir ao Senhor. Um grande beijo e a paz do Senhor.